Fala pessoal do oitavo ano, nessa aula de hoje nós vamos ver como é que se calcula o desvio padrão, que é uma das medidas de dispersão que nós estudamos, porém vamos calcular o desvio padrão a partir de uma tabela de frequências por classes, uma tabela que já venha com as classes separadas, divididas, e nós vamos então aprender como calcular o desvio padrão nessas condições, tá? Então para isso eu vou considerar que você já tenha essa tabela aqui, olha, já tenha recebido numa questão ou num exercício, essa tabela com os dados agrupados em classes, como aqui eu tenho, olha. As minhas classes são essa primeira coluna, por exemplo, essa primeira coluna aqui vai do 26 até o 34, minha segunda coluna, a minha segunda linha vai do 34 até o 42 e assim por diante. As frequências é quantos elementos estão dentro dessa faixa. Por exemplo, se essa faixa fosse uma faixa de idade, né? Se aqui eu tivesse pessoas que variam aqui de 26 até 34 anos. Aqui, essa coluna estaria me dizendo quantas pessoas estão nessa faixa de idade. 36 pessoas estão nessa faixa de idade. 48 pessoas estão nessa faixa de idade. Bom, aqui não se trata exclusivamente de idade. Para qualquer situação, né, nós podemos ter uma distribuição de classes e as suas frequências. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? O que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar para vocês como se preencher essas colunas aqui e o que fazer com o preenchimento dessas colunas para se obter o meu desvio padrão, que é o meu objetivo final aqui. Ok? Então, obviamente, meu primeiro passo vai ser preencher essa coluna aqui, chamada de XI. XI é o que, pessoal? XI é a média dessa classe, de cada uma das 6 classes que eu tenho aqui. Ok? Nessa tabela eu tenho 6 classes, poderia ter mais ou menos classes. Então, a média seria o resultado da soma do 26 com o 34 dividido por 2. Fazendo isso, o resultado aqui vai dar 30, eu vou preencher 30 aqui. Bom, eu já tenho uma tabela preenchida aqui embaixo. Também já tenho aqui, pessoal, numerado, que você pode fazer aí e anotar, né, esse passo a passo. Então, meu primeiro passo, relembrando aqui, meu primeiro passo vai ser preencher a coluna do XI. Esse XI é o valor médio de cada classe. Então, observa aqui que essa minha coluna já está preenchida. Ok? Eu só estou adiantando aqui, mas em cada uma delas eu tive que somar os valores, né, o inicial e o final da classe e dividir por 2. E aí eu preenchi essa tabela. Observa que a última linha, que é o total, no XI não há necessidade de preencher, por isso que eu pintei ela aqui de cinza. No segundo passo, eu agora vou preencher a coluna, que é o produto, é a multiplicação do FI, que é a frequência absoluta, pelo XI, que é a média de cada classe. Okay? Vou preencher essa tabela aqui como se eu estivesse, então, considerando que todos os elementos dessa classe tivessem aquele mesmo valor. Né? Então, por exemplo, é como se as 36 pessoas que estivessem dentro dessa classe aqui de idade de 26 até 34 anos, é como se todos eles tivessem 30 anos. Então nós vamos fazer esse tipo de consideração para facilitar o nosso cálculo. Então multiplicando aqui, olha, 36 vezes 30 eu obtenho 1080. Fazendo essas multiplicações em todos os casos aqui, pessoal. Ó, deixa eu mostrar aqui. Basta multiplicar 36 vezes 30, o resultado aqui na frente. 48 vezes 38, o resultado aqui na frente. 70 vezes 46, 3.220. E assim por diante, até na última linha. E esse total aqui, ele é, neste caso, esse total ele é fundamental. Então, guarde aí esse número, porque nós vamos usá-lo daqui a pouquinho, para fazer os nossos cálculos. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo vai ser calcular a média dos dados agrupados. E para calcular a média dos dados agrupados, eu vou fazer aqui a divisão, deixa eu botar aqui numa posição melhor, vou fazer aqui a divisão desse número, 11.692, por 250. Então, isso nós vamos chamar de x, com essa barra aqui em cima. Então, esse cálculo da média dos dados vai ser 11.692 dividido por 250. Portanto, o resultado é 46,768. Ok? Vou utilizar esse resultado aqui para dar continuidade à minha tabela, para dar continuidade ao preenchimento da minha tabela. O quarto passo que nós vamos utilizar vai ser o preenchimento dessa coluna do x barra menos o xi elevado ao quadrado multiplicado pelo fi. Essa é a mais trabalhosa realmente, pessoal. É importante que você utilize aquele x barra que a gente acabou de obter aqui em cima, 46,768.
Você pode fazer até um arredondamento aí com uma casa decimal, pelo menos uma casa decimal, e depois fazer o seguinte, esse resultado, essa média, você vai subtrair essa média de cada elemento aqui do seu xi, um por um. Subtrai. Depois de subtrair, você eleva o resultado ao quadrado, não importa se o resultado vai ficar positivo ou negativo, porque você vai elevar ao quadrado. O resultado desse elevado ao quadrado, você vai multiplicar pelo FI, e depois o resultado final você vai anotar aqui. Vai anotar nessa linha dessa coluna aqui. Okay? E vai repetir o procedimento na próxima linha. Você vai pegar aquele resultado, 46,76, vai subtrair do seu xi, que é 38. Esse resultado parcial você eleva ao quadrado. O resultado parcial desse elevado ao quadrado você multiplica por esse FI aqui. E o que der você anota aqui abaixo. Okay? Que é esse 76,87, por aí vai. Tá bom? Você vai repetir isso pelas 6 linhas. E depois vai somar todos os resultados obtidos até então. Aqui no meu caso deu 1.182,67. Tá bom? O que nós vamos fazer com esse resultado agora? Nós vamos para o quinto passo. No quinto passo nós vamos calcular a variância. E aí para calcular a variância, eu vou utilizar a fórmula da variância dos dados agrupados, que é essa aqui. Ó. Vou chamar só de V, variância. Ela vai ser o resultado desse somatório aqui, que eu já vou anotar aqui. Então, esse resultado que está em destaque, 1.182,67, que vai ser dividido pelo total do seu FI, aquele total de valores do seu FI. O total de valores do FI é 250. E aí, ao fazer essa conta aqui, nós vamos obter o seguinte resultado. O resultado, pessoal, é 4,73 aproximadamente. Ok? O resultado é 4,73 para a variância. A variância é o quê? Ela é um estágio prévio, uma coisa que a gente calcula antecipadamente para depois poder calcular o desvio padrão. Tá? Porque o que realmente nos interessa é o desvio padrão. E o desvio padrão, então, deste cálculo vai ser apenas e simplesmente, é o nosso sexto e último passo, e é o mais fácil deles, nosso desvio padrão, vou chamar aqui pela sigla DP, é o resultado da raiz quadrada dessa variância que acabou de ser obtida. Esse valor de 4,73, vou calcular a raiz quadrada disso aqui, que vai dar 2,17, também aproximadamente. Portanto, o desvio padrão daquela tabela toda de dados, dessa tabela toda de dados aqui, é o valor de 2,17. Ok, pessoal? Agora é com vocês fazerem exercícios e tirar as dúvidas nas nossas aulas online. Valeu, abraço!